Louvado seja Deus. Toda semana nós temos aí um grupo de pessoas que comemora aí mais um ano de vida, fazendo com que o tempo não pare, não é verdade? E essa semana não foi diferente, né? Nós tivemos aí o aniversário da nossa querida Jace. Que Deus abençoe a sua vida, Jace. Hoje você vai sem abraço para casa. Jace completando mais um ano de vida. Jonas está aí? Joninhas não está, mas também essa semana completou. E a minha querida Ângela, mais um ano, né, Ângela? Que Deus te abençoe cada vez mais, possa resplandecer sempre sobre a tua vida. Mais alguém que está aqui no nosso meio, que completou aniversário essa semana, fez aniversário essa semana e não está aqui? Sua mãe? Deus abençoe a senhora, viu? Muitos anos de vida. Muitos anos de vida para a senhora. Que Deus abençoe cada vez mais. Queridos, graças a Deus por essa noite. Hoje é noite de ceia, onde nós paramos para relembrar, para rememorar aquilo que o Senhor fez. Não tem como esquecer, não é verdade? Mas a gente reserva sempre o primeiro domingo do mês para que a gente possa ter essa comunhão. Comunhão de quê? De entender o que nós estamos fazendo aqui e por que nós estamos aqui. Né? Por que isso tudo existe? Por que todas as coisas acontecem, né? Aconteceram dessa forma, estão acontecendo e vão acontecer? Tem um motivo só. Alguém que um dia deu a vida para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Amém? É só por Ele. Se não fosse por Ele, se não fosse a sua morte, se não fosse a sua morte de cruz, hoje nós não estaríamos aqui. Não teria nenhum sentido, não teria nem o porquê nós estarmos aqui, mas por causa dele, nós estamos aqui adorando ao Senhor. Amém? Graças a Deus por isso. Eu quero nessa noite trazer uma mensagem ao teu coração. Eu não sei, né, se nós já falamos disso aqui, mas é importante a gente sempre lembrar, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre uma coisa que está presente na minha vida e na sua vida, e que muitas vezes nós não sabemos lidar com isso, que é a fraqueza. E eu queria ler com você esse texto. Se você está com sua Bíblia aí, né, sempre traga a sua caneta, o seu lápis, para que você possa marcar a sua Bíblia. Bíblia de crente tem que ser rabiscada, riscada, escrita nas laterais, tem que ser, né, tem que ter esse nível de comprometimento com a tua Bíblia. Né? Você anotar a mensagem. Tem gente aqui que às vezes eu prego, a pessoa vem e fala: pastor, está vendo essa mensagem aqui? Você pregou há 8 anos atrás. Eu anotei na minha Bíblia aqui, está lá. Né? Então, é importante a gente ter esse documento. Né? A Bíblia, ela é um documento da nossa identidade cristã, tá certo? E eu quero ler com você, acompanhe comigo aí, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes orei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça te basta, ou a minha graça, ela é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha a chave aí, segura. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é o quê? Quando sou fraco, só as mulheres
quando sou fraco, só os homens é que sou forte. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque ninguém aqui gosta de lidar com as suas fraquezas. Eu não gosto e acredito que você também não goste. Fraqueza não é uma coisa muito legal, né? A gente tem aquela fraqueza física, né? Eu, por exemplo, tenho lá o meu problema de hipoglicemia, então, às vezes, agora, graças a Deus, muito raro acontecer, mas quando eu era mais jovem, volta e meia, Michele, dava aquela fraqueza, a vista sumia, você vai ficando, né, debilitado diante da situação, você não consegue reagir e você acaba caindo, você não consegue suportar a fraqueza. E Paulo está dizendo algo muito interessante a respeito disso, porque Paulo vai pirar a nossa mente, ele vai mudar a cabeça do cristão, ele vai trabalhar na mente do cristão, para que a gente possa entender que uma chave, ou seja, uma oportunidade que Deus tem de derramar o poder dele é justamente através das nossas fraquezas. Paulo vai dizer, olha, você não imagina, você que fica tentando ser forte o tempo todo, você que fica tentando lidar com tudo o tempo todo, você que não consegue, né, enfrentar as suas debilidades, as suas fraquezas, você que está aí, né, se arrebentando todo no meio dessa situação, eu quero dizer uma coisa, as suas fraquezas são a porta para que o poder de Deus venha e seja derramado sobre a tua vida. E a gente fica pensando, Senhor, como que isso pode acontecer? De que forma isso pode acontecer? Paulo vai citar aqui um testemunho pessoal dele. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu tive grandes revelações. Deus me levou a lugares que vocês nunca imaginariam estar. Tem um trecho da carta que ele diz assim, tem coisas que não podem nem ser faladas pelos homens. Paulo experimentou o nível máximo de vida cristã, ele experimentou o nível máximo de comunhão, ele viu coisas que homens nunca, jamais pensaram em ver. Ele foi arrebatado, o Senhor levou ele para alguns lugares, ele teve experiências extremamente grandiosas com Deus, e aí ele vai dizer assim, por causa de toda essa experiência, por causa de todas as revelações que eu tive na minha vida cristã, por causa de todo o meu testemunho, foi colocado um espinho na minha carne. Para que eu não me gloriasse, porque o ser humano é difícil, né, irmãos? O ser humano fraco já é metido. Né? O ser humano sem força nenhuma já é metido a bom, não é verdade? Já quer tirar onda, já quer, né, sair peitando todo mundo. Você imagina o cara com a autoridade do apóstolo Paulo. Você imagina um pastor com a autoridade do apóstolo Paulo. Ele faz assim, ó, bum, você sai lá, cai do outro lado da rua. Né? E ele ia fazer isso o tempo todo, sabe por quê? Porque nós nos achamos, nos sentimos deuses. O homem às vezes tem uma oportunidadezinha, ele gosta de se sentir Deus. E Paulo está falando assim, ó, mas comigo foi diferente, sabe por quê? Porque eu identifiquei um espinho na minha carne. E a gente não sabe o que é. Você está aí perguntando, e aí, pastor, fala alguma coisa? Não vou falar. Né? Não vou falar porque eu não sei, porque a Bíblia não diz, mas presta atenção numa coisa, era algo pessoal de Paulo. A gente pode explorar essa ideia, a gente pode pensar um monte de coisa, mas presta atenção, a Bíblia não diz o que era esse espinho na carne, só era algo que colocava Paulo no seu devido lugar. E a gente precisa que algumas coisas nos coloquem no nosso devido lugar. A gente precisa
de algumas coisas que faça a gente baixar nossa bola, que faça a gente depender de Deus, que faça a gente olhar para o alto e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Eu necessito do Senhor. Se não for o Senhor, o que vai ser de mim? Sabe por quê? Porque na minha vida existem fraquezas, existem pontos fracos, existem lugares que não estão muito bem protegidos. E é por isso que eu preciso do Senhor. Aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pois bem, quando nós reconhecemos isso, quando nós olhamos para o alto, quando nós identificamos que nós necessitamos de Deus, Deus age. Amém, queridos? Deus age. E pode agir na sua vida. Você que entrou aqui essa noite, o Senhor pode derramar poder sobre a tua vida, mas presta atenção numa coisa. Só a partir do momento que você entender que existem fraquezas na sua vida. Existem pontos fracos, existem espinhos na carne. A gente pode deduzir aqui, que o espinho na carne de Paulo era espiritual. Por quê? Porque ele vai dizer assim: olha, era um mensageiro de Satanás, que foi colocado ali para me esbofetear. Ou seja, quando eu estou me sentindo muito, quando eu estou me achando muito, quando eu estou aí, bombando, o mensageiro de Satanás vem e pá, senta aí, rapaz. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? A mensagem que vinha para Paulo era essa. Quem é o teu Deus? A quem você serve? Quem você está pensando que você é? Aí Paulo: oh Deus, misericórdia, me ajuda, eu preciso do Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso orar todos os dias, eu preciso ler a Tua palavra, eu preciso congregar, eu preciso entender que eu dependo das pessoas, eu preciso entender que o Senhor é tudo na minha vida, e eu sem o Senhor não sou nada. Ele chega a essa ideia. E ele vai dizer: é assim. E sabe o que é bom? Quando eu descobrir, que eu tenho debilidades, que eu tenho fraquezas, que eu não consigo resistir muito a determinadas coisas, que eu não sei lidar com determinadas situações, ou seja, a demanda é muita, a robustez é pouca, eu não consigo enfrentar essas situações. Eu reconheço que o Senhor está presente na minha vida e que o Senhor é tudo na minha vida. Ele reconhece, e ele fala: quando eu aprendi isso, eu comecei a me alegrar. Você pode se alegrar nas tuas fraquezas aí? Comecei a me alegrar e saber o seguinte: poxa vida, é por não conseguir, é por não saber, é por não lidar com isso muito bem, que Deus é presente na minha vida, que Ele me ajuda, Ele me fortalece, Ele me faz caminhar da maneira que eu tenho que caminhar. Ele é a força que falta em mim, amém, queridos? O Senhor é a força que falta em nós. Você acredita nisso? Você precisa experimentar isso. E tem algumas coisas que eu separei aqui. Vou tentar ser bem rápido, que são 6 coisas que nós experimentamos quando reconhecemos as nossas fraquezas. Presta atenção aí, se você quiser anotar, anote. 6 coisas que nós experimentamos de Deus quando reconhecemos as nossas fraquezas. Aí a gente começa a entender: oh Deus, o Senhor é bom. Primeira coisa que nós experimentamos quando nós reconhecemos as nossas fraquezas é o cuidado de Deus. Olha aí o que diz Mateus, capítulo 11, versículo 28, olha lá: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Esse versículo é muito conhecido, mas é muito pouco experimentado, porque a gente fala muito nele, e a gente vai falar em alguns versículos aqui, que a gente fala muito, a gente conhece muito, mas a gente experimenta pouco. E eu acredito que nós estamos vivendo tempos em que nós precisamos experimentar mais aquilo que Deus tem para a gente. Então, se Ele está dizendo, isso é Jesus que está falando, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo o seguinte: eu sei o que você está passando, eu sei a luta que você está enfrentando, eu sei as batalhas que estão dentro de você, então presta atenção numa coisa, vem encontrar papai, vem dar um abraço de papai, chega perto de papai que eu vou abençoar a tua vida, eu vou te dar descanso. E nós precisamos, presta atenção numa coisa, crente em Jesus Cristo precisa experimentar descanso. Porque senão você é aquele crente atribulado, fofoqueiro, mentiroso, fica falando um monte de coisa, não vive nada. Nós precisamos entender o seguinte: existe descanso no Senhor. Então, presta atenção numa coisa, a gente pode estar passando lutas, enfrentando dificuldades e problemas, mas eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Quer outro texto? 1 Pedro 5,7, outro que a gente fala muito. Lancem sobre ele, você conhece esse texto de cor. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo ou tendo conhecimento de que Ele tem cuidado de vocês. Então presta atenção numa coisa, se eu tenho um Deus, que eu posso pegar toda a minha ansiedade e lançar sobre Ele, esse Deus é um Deus diferenciado. Porque eu nunca vi na história, olha que eu já estudei bastante a história, um Deus que tratasse de ansiedade. Um psicólogo, alguém que te coloca ali perto e diz assim, ó, pode despejar, que eu aguento. Eu brinco muito com a Ana, e eu falo para a Ana que ela seria uma ótima psicóloga. E quando eu falo isso para ela, eu tenho que sair correndo, porque senão ela é capaz de tacar alguma coisa em cima de mim. Eu digo para ela, você seria uma ótima psicóloga. Porque todas as suas amigas, todos os seus amigos te procuram para conversar. Eu não aguento mais ouvir ninguém. Eu não consigo mais ouvir ninguém. É todo mundo problemático. Eu falei, está vendo? Deus está falando contigo. Ela, não quero. Eu quero lidar com bicho. Eu quero lidar com planta. Espera. Que o Senhor sabe o que faz. Mas é tão bom a gente ter alguém para ouvir a gente, né? Você tem alguém para te ouvir? Teu marido te ouve? Tua mulher te ouve? Teus filhos te ouvem? Teus pais ouvem você? É tão bom a gente ter alguém para ouvir a gente, querido. Porque a ideia de lançar aqui é exatamente essa. É quando você pega um amigo e às vezes até pelo WhatsApp mesmo, até numa conversa ali informal, você lança sobre ele aquilo que está angustiando você, aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que está fazendo de repente você perder noites de sono. Você tem alguém ali que te ouve, que te escuta, e quando você fala, né, eu escuto muitas pessoas e geralmente no final de tudo eu escuto o seguinte: nossa, só em falar já foi tão bom. Aí, para mim, essa é o valor da consulta. Né? Quando a pessoa alivia, quando a pessoa consegue lançar aquilo que está dentro dela,
para cima de mim e eu consigo ouvir aquilo que ela está falando e consigo ali, né, dialogar com ela, às vezes sem dar uma palavra, às vezes só olhando para a pessoa, às vezes só em estar junto já faz toda a diferença. A gente consegue identificar isso de uma forma muito poderosa. Aí eu me deparo na Bíblia com um Deus que está dizendo exatamente isso. Você tem necessidade de lançar, você tem necessidade de abrir o teu coração, você tem necessidade de falar. Por quê? Porque são muitas ansiedades, são muitas lutas, são muitas batalhas, mas pode lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Sabe o que é isso? É a gente saber que tem um Deus que a gente pode chegar para Ele e dizer: Pai, olha o que está acontecendo, meu coração está aflito. E esse texto a gente conhece muito, mas experimenta pouco. Eu quero convidar você a experimentar essas coisas. A orar dentro do teu carro, a orar dentro do metrô, a orar no ônibus que está te levando para o teu trabalho. Fale com Deus antes de você chegar lá no teu trabalho, antes de você abrir teu negócio. Fale com Deus, deixe Ele te ouvir o teu coração, e eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor. Amém? Faça, experimenta. Salmo 147, verso 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Você conhece um Deus assim? Você conhece um Deus que cuida de gente com coração quebrantado? Irmão, gente com coração quebrantado é o negócio mais chato que pode ter na terra. O cara está quebrado, quebrantado, ele não fala coisa com coisa, são só pensamentos negativos, coisas difíceis, que o ser humano tem que lidar com aquilo. Aí eu encontro na palavra de Deus que só Ele cura os de coração quebrantado. Só Ele, presta atenção, porque esse é um recado. Você que está tentando curar, né, seu coração numa relação, você que está tentando curar seu coração com outras pessoas, você que está tentando curar teu coração com coisas, com trabalho, enfia a cara no trabalho achando que isso vai te curar de alguma coisa. Vou te dizer uma coisa: nada vai te curar, porque a palavra de Deus diz o seguinte: só Ele cura os de coração quebrantado. Sabe por quê? Porque só Ele é capaz de sarar as nossas feridas. Sabe, feridas que nós enfrentamos, batalhas que nós enfrentamos, que faz a gente, né, experimentar a dor do ser humano, que faz a gente viver lutas, que a gente nem entende por que está passando por aquilo. Por exemplo, essa semana mesmo tivemos uma mãe que perdeu seu filhinho. Nós estávamos orando por essa criança. E quando essas coisas acontecem, eu de verdade, eu fico muito para baixo. Porque a gente não consegue mensurar a dor. A gente não consegue imaginar a dor. E a gente fica meio, sabe aquele pêndulo do relógio que fica para lá e para cá, meio assim, e aí, o que eu faço? O que eu falo? O que fala para uma mãe? O que fala para um pai? Aí eu paro e digo assim: meu Deus, se não for o Senhor, se o Senhor não consolar, se o Senhor não restaurar esse coração quebrantado, se o Senhor não cuidar dessas feridas que foram abertas, quem vai poder fazer isso, irmãos? Mas nós temos um Deus que faz isso. Isso nós estamos experimentando o cuidado de Deus, tá? Lembra que eu falei que são 6, não sei se vai dar para dar tudo aqui hoje, mas alguma coisa eu vou dar. Olha só no cuidado de Deus, olha o que nós encontramos. Um Deus que cura corações feridos. A maioria das pessoas não está nem aí para o teu coração, não quer nem saber, pisa em você, sai, vai embora, arrebenta com a vida dos outros, né, sai destroçando todo mundo, e é assim. Quem você pensou que era teu amigo, não é teu amigo nada.
Quem você achou que estava contigo na batalha, estava ali só esperando uma oportunidade de te dar um tiro nas costas? Quem você imaginou que caminharia contigo a vida toda, no meio do caminho lhe trai? E aí a gente fica como nessa situação? Como lidar com essas coisas? Como lidar com as decepções da vida? Olha, Ele cuida das suas feridas, e cuida mesmo. Tenho certeza que se eu abrisse o microfone aqui, para você dar um testemunho, eu tenho certeza que você falaria das curas maravilhosas que o Senhor fez no teu coração. Mas não é só isso, olha só. Salmo 37, verso 18. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. E quando a gente fala de integridade, é interessante a gente pensar nisso. O que é ser íntegro? É ser inteiro, é ser de verdade. Não é ser uma farsa, não é ser uma mentira, não é ser alguém que você não é. Ser íntegro é ser inteiro, é ser verdadeiro. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu cuido dos íntegros. E quer saber de uma coisa? A herança deles está garantida, permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão de quê? Da fartura. Você quer ter um Deus assim na tua vida? Você quer ter um Deus desse na tua vida? Você quer ter um Deus que cuida de você e sabe o que você está vendo? Porque presta atenção numa coisa, queridos, só um Deus que sabe o que o ser humano vive, o que o ser humano passa, é capaz de se expressar tão bem a respeito do homem. Só um Deus que entende o nosso coração é capaz de se expressar tão bem para o ser humano. Não ficarão decepcionados. Um Deus que sabe que a decepção faz parte. Um Deus que sabe que nós enfrentamos fome, dificuldades, mas Ele diz o seguinte: desfrutarão de fartura. Aí a gente vai ver o que Deus pode fazer, tremendo. Lucas 12, 22. Olha aí. Dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Ó, Deus falando. A gente anda preocupado com as nossas vidas, não é verdade? Não se preocupem com as suas vidas, quanto ao que haveis de comer, nem com seus próprios corpos. Olha só. Que mensagem poderosa em tempos de coronavírus. Quanto ao que haveis de vestir. Vai. Olha o que ele completa esse texto e diz: a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. É ou não é? Ele tem razão ou não tem razão? O que diz mais? Observem os corvos, eles não semeiam, não colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Não é a primeira vez que você ouve esse texto, não é verdade? Levanta a mão aqui, você que já ouviu esse texto aí mais de uma vez. Agora presta atenção. Perceba se você está experimentando isso. Saber, ouvir é uma coisa, experimentar é outra. E ele está dizendo o seguinte: eu sei que eu tenho muito mais para a vida de vocês. Quer ver? Olha lá, versículo. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou de beber. Não se preocupem com isso, segue. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas.
Mas o Pai sabe, presta atenção nisso, queridos, para você sair daqui glorificando o nome do Senhor. O Pai sabe o quê? Fala assim, o Pai sabe o que eu preciso. Ele sabe o que você precisa. E aí ele fecha com chave de ouro. Busque, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o nosso Deus, aleluia! Louvado seja Deus, queridos, porque Deus é bom demais. Então nós experimentamos o cuidado de Deus. Você crê que o Senhor cuida de você, amém? Você, diante de tudo que você ouviu aqui, você pode pelo menos ter um pouquinho de fé que Deus está cuidando de você, que Ele está cuidando dos mínimos detalhes, né? Que Ele sabe o que está fazendo. Talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas Deus sabe todas as coisas. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós experimentamos o cuidado de Deus. Mas não é só o cuidado de Deus que nós experimentamos também o livramento de Deus, amém? Rapaz, vou orar para Deus mandar fogo sobre a tua vida. Não é para te queimar, não. É só para te acender, para você falar aleluia. Quando eu reconheço as minhas fraquezas, eu sei que Deus me dá livramentos. Ele me dá livramentos o tempo todo. Olha o que diz aí, Salmo 91, quer levantar da cadeira agora, só não pode encostar no irmão. É fogo, mas é fogo distante. Salmo 91, verso de número 2. Cadê na tela? Falhou. Tem problema. Nós vamos aqui, ó. Salmo 91. Que diz a palavra do Senhor: aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Aleluia! Você crê nisso? Irmãos, presta atenção, quando nós confiamos em Deus, pode colocar o texto na tela. Quando nós confiamos em Deus, né, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Você crê no livramento de Deus? Quantos laços você pode ter pisado e o Senhor foi lá, tirou o laço e disse: pisa, meu filho, pode seguir teu caminho. Nada vai te derrubar, nada vai te colocar para baixo. Aquela palavra que lançaram para te derrubar não vai acontecer. Você está protegido com o meu escudo. Eu sou a tua fortaleza. Aquilo que tentaram fazer contra você, aquilo que inventaram a teu respeito, aquilo que criaram para te derrubar, pode seguir teu caminho tranquilo, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Que bênção, né, irmãos? Que bom poder compartilhar isso com você. Que bom poder compartilhar a palavra contigo. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Esse é o nosso Deus. Salmo
91, de 1 a 7, nem a peste que se move sorrateira. Será que nós estamos em tempo disso? Será que a Bíblia não está sendo atual como sempre foi ao longo da história? Será que essa fala do salmista, será que essa revelação de Deus, será que nós não podemos tomar posse dela para a nossa vida hoje? Olha o que está escrito ali, nem a peste. Troca essa peste aí. Troca essa peste pelo que você quiser, meu irmão. Mas saiba de uma coisa, nem a peste que se move de maneira sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o Brasil e o mundo, presta atenção no que diz, 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada irá te atingir, aleluia. Amém. Presta atenção numa coisa, nós podemos tomar posse disso, eu tomo posse disso. A gente pode tomar posse disso, continuar sendo prudente, é claro, porque senão você não é fraco, e quem não é fraco não experimenta livramento de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então eu sei que essa praga pode me atingir, eu sei que essa peste pode me atingir, eu sei que esse negócio pode devastar minha casa. Então presta atenção numa coisa, eu faço a minha parte, mas eu tenho certeza que Deus está fazendo a dele. E é assim que nós precisamos nos conduzir na vida. Está lá, ó. Mas não é só isso. Salmo 3, verso 8. Do Senhor vem o livramento. Tem dúvida disso? A tua bênção está sobre o teu povo. Essa é a ideia. A tua bênção está sobre o teu povo. Aquele pausa que está escrito ali, não liga não, que salmo é uma música, então eles colocam pausa, que é agora para você respirar e largar. Mas olha o que diz a palavra de Deus, do Senhor vem o quê? Do Senhor vem o quê, igreja? Amém. Mas um dia o meu sonho é ver você falar, livramento! O Senhor vem, livramento. Aqueles meninos acanhados, livramento. Quer comer? Está com fome? Come um boi. Já viu aqueles meninos que chegam na festa? Você quer um cachorro quente? Obrigado. Está com fome? Comeu hoje? Aí a bandeja passa. Aí depois o menino chega em casa e fala, pai, estava com uma fome danada. Mas tanta comida lá, meu filho. Fiquei com vergonha. A gente tem que aprender a abrir nossa boca. A gente tem que aprender a glorificar a Deus. Eu estou te falando isso de uma das pessoas mais tímidas que existe nesse mundo, sou eu. E eu tive ao longo da minha vida que aprender a abrir a minha boca, adorar a Deus, falar a Deus, é isso mesmo, é livramento que vem do Senhor. Olha Jeremias 17, versos 7 e 8. Jeremias 17, está aí, ó. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será, agora presta atenção aí, segura, crente, para você dar glória a Deus, abrir tua boca, abrir esse sorrisão dentro da máscara aí, ninguém vai ver se teu dente está caindo, está podre, se está faltando. Pode rir à vontade, tem problema não, pode dar gargalhada, porque ele será como árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, aleluia, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Glória a Deus, você está começando a ligar, é aqueles caminhão velho que fica na chave ali, né? Mas uma hora pega, e quando pega ninguém para não. Olha aí, queridos, louvado seja Deus. Deixa eu ver a hora, está quase.
Nós temos uma ceia aqui, mas eu quero falar de mais uma coisa que a gente experimenta. Até agora nós experimentamos o quê? O cuidado e o cuidado e o... Mas nós também experimentamos as vitórias, aleluia! Aquela de 7-1. Você acha que na Alemanha os outros estavam assim? Igual você está aí, de cabeça baixa, triste? Ou eles estavam celebrando o quê? Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Vitória foi dada para ser celebrada. Se você não celebra uma vitória, você não é digno de tê-la. Às vezes está cheio de vitória na vida, fica com aquele discurso avarento, só abre a boca para falar de miséria, não comemora, não vibra com o que Deus está fazendo. Presta atenção, queridos, nós precisamos vibrar com as vitórias. Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, o Senhor nos dá vitória. Deuteronômio 24, 3 e 4. Ouça, Israel, hoje vocês vão lutar. Nós estamos lutando, diz, eu estou lutando, pastor. Pelo jeito ninguém aqui está lutando, está todo mundo descansando no lockdown, né? Vocês hoje vão lutar contra os inimigos, aleluia. Não desanimem. Que Deus que se preocuparia em dizer isso para você? Deus é Deus, irmãos. Deus não está nem aí. Se tu está se quebrando ou se não está, Ele quer a farofa dele com um negócio lá para comer. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus está olhando para cada um de nós e está dizendo, olha, não desanimem. Por que Ele está dizendo isso? Porque Ele sabe que quando nós temos lutas, nossa tendência é desanimar. Está tudo indo bem, aleluia. Saldo no cartão, passa aí. Dinheiro na conta, pode comprar. Daqui a pouco vem um aperto. Ai, que vida desgraçada que eu vi. Calma, não estava bom esse dia. Está namorando, é meu lindo, meu amor, minha bênção, não sei o quê. Dia que acontece uma faíscazinha, essa praga, esse demônio, por que Deus colocou isso na minha vida? Mas não estava bom agora. Estava na bênção agora. Basta acontecer, ai pastor, obrigado. Ora, agradece, achei o emprego, estou trabalhando, aleluia, irmão. 2 semanas depois, Deus me livre, fico mais naquele lugar não. Pô. Basta qualquer coisa para que haja o desânimo, aí Deus já sabe, porque Deus conhece o coração do povo. Aí Ele diz, não desanime, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa dos seus problemas, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará, amém? Opa! Deixa eu dizer uma coisa que talvez você não saiba, você não está sozinha. Você não está sozinho. O Senhor é contigo. Amanhã tem luta, tem batalha. Pode ir. Levanta, mete a cara no vento. Sai para a rua, se puder, porque está difícil. Mas vá, em frente. Por quê? Porque você não está só. E quer saber uma coisa que é horrível para o ser humano? É ele pensar que ele está sozinho. Ah, queridos, quantas vezes a gente vê a obra paralisada porque a gente pensa que a gente está sozinho. Aí, de repente, cola alguém do seu lado e diz assim, estamos juntos, vamos lá, a gente vai fortalecer, a gente vai crescer, a gente vai avançar e você ganha corpo. Agora, presta atenção o que Deus está dizendo, se Ele sabe que isso é importante.
Se Ele sabe que você precisa daquela amiga para ir lá fazer entrevista de emprego, Ele sabe que você precisa daquele amigo para te dar força, para tu ir lá trocar tua geladeira, tua máquina de lavar velha. Às vezes teu amigo chega lá e fala, rapaz, que máquina é essa aí? Troca isso, cara. Aí você, pô, eu não tenho coragem. Vai, vê lá, passa meu cartão. Isso é proibido, tá? Pode não. Isso é proibido. Mas aí você ganha coragem, você diz, eu vou. Amanhã eu vou lá, já vou entrar no site, já vou ver os preços. Porque a gente precisa do outro. A gente precisa de força, a gente precisa de uma companhia, a gente precisa de alguém que se coloque do nosso lado e fala, vá, estamos juntos, se quebrar a cara vai ser 2 caras quebradas. Aí Deus fala assim, vou dar um recado para esse povo. Quando você sair para a batalha, saiba que eu estou com vocês. Ganhando ou perdendo, pode ter certeza, no final você me terá ao seu lado. Ele lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar o quê? Estou mentindo? Para lhes dar a vitória, aleluia. Deus é bom. Nós experimentamos a vitória. Salmos 108, 12, 13. Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos e Ele pisará os nossos adversários. Esse é o nosso Deus. Queridos, presta atenção numa coisa. Para nada disso que foi falado aqui nós temos força. Nós somos seres frágeis, débeis. A gente depende. Nós somos dependentes do sistema. As nossas fraquezas, elas são a oportunidade que Deus tem para se mostrar na vida da gente. E quando nós reconhecemos isso, seja nas nossas emoções, presta atenção. Emocionalmente nós somos fracos. Sabia que nós somos fracos emocionalmente? Ah, pastor, eu não, sou uma fortaleza. Tá bom. Deixa que a vida te conta o quão forte você é no momento das adversidades, nos momentos das lutas, do sofrimento solo. Quantas pessoas estão agora só sofrendo? A gente depende. Aí a gente vê que o nosso emocional, ele balança. Nós somos fracos na nossa vida física. Olha aí o que um vírus que ninguém vê, que ninguém enxerga, está fazendo com o mundo. O ser humano é forte aonde, irmãos? Aonde que nós temos força para alguma coisa? Estamos enfrentando, estamos lutando, tá? Semelhantes nossos estão morrendo todos os dias. Isso significa o quê? Que a nossa raça está sendo atingida e a gente não está conseguindo dar conta. Isso tem que fazer a gente parar e reconhecer que nós precisamos de um Deus, que nós precisamos de Deus, que sem Ele nós não somos nada. Nós somos fracos. E precisamos experimentar, sabe, essas coisas de Deus, porque o apóstolo Paulo abre a chave muito legal. Ele vai dizer assim, reconheça as suas fraquezas. Porque quando você reconhece as suas fraquezas, é que o poder de Deus te dá todas essas coisas, cuidado. Aí você olha uma pessoa, que cara equilibrado, que família abençoada. Vai ver se não tem Deus na parada.
Você olha lá o cara prosperando, o cara avançando. Vai lá ver se não tem Deus na parada. Para aquilo ser verdade, para aquilo ser fato na vida da pessoa. A gente precisa, né, entender o seguinte: é nas minhas fraquezas que Deus vai agir. Deus nos dá vitória. Olha o que diz Provérbios. Provérbios é um livro maravilhoso. Você deve lê-lo. Tem alguns conselhos muito diretos. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Não é verdade? Mas o Senhor é que dá a vitória. Agora presta atenção, porque esse versículo é profundo, tá? Prepara o cavalo. Porque tem gente querendo ir para a batalha sem preparar o cavalo. Fica tranquilão, Deus me dará a vitória. Não prepara teu cavalo, não. Não arruma teu cavalo para a batalha, não. Não cuida dos pontos fracos, não, para você ver só se você ganha alguma coisa. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Faça a sua parte em tudo que você tiver que fazer. Seja o melhor naquilo que você fizer. Faça mais do que você pode. Porque saiba de uma coisa, no final das contas, Deus vai te abençoar. Ele vai te dar vitória. Viajando aí por essas estradas aí, eu observo muitas coisas. E eu gosto muito de caminhão. Fui criado praticamente dentro de um. E sou apaixonado. E fico observando quando paro nos postos, aí os motoristas e tal. Aí você vê aquele cara que rodou 12, 13, 14 horas, abaixado no chão, limpando o pneu do caminhão, limpando o tanque do caminhão, jogando água, lavando aquilo ali. Você fala assim, meu Deus, o cara está... Sabe por quê? Ele está sendo melhor do que ele pode ser. Ele está dando o melhor que ele tem. Às vezes, sabe por que a gente perde oportunidades na vida? Porque nós não somos capazes de dar o nosso melhor. A gente não dá nada. A gente fica só cobrando, a gente fica só achando que a gente tem que ser abençoado, que a gente tem que ser beneficiado, que a gente tem que ser... Deus está lá de cima olhando assim, vem cá, mas o que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada. Prepara o cavalo, meu amigo, para o dia da batalha, porque saiba de uma coisa, o dia que teu cavalo estiver preparado, que você estiver com tudo em dia, que a armadura estiver em dia, Deus te dará a vitória. É assim que é a vitória que chega bonita, sabe, queridos? Quando a gente vê Deus abençoando, a gente fala assim, está aí, ó. Isso aqui é fruto do trabalho, isso aqui é fruto da entrega, isso aqui é fruto de dar muito mais do que me pediram, eu dei, está aí, bênção de Deus sobre a tua vida. Deus te dará a vitória. Mas vamos lá, para a gente fechar essa parte, eu vou parar na vitória, tá? Semana que vem a gente continua. Provérbios 16, 3, essa é boa. Consagra ao Senhor tudo o que você faz. Eita benção. Tem gente que só nega, sabia? Tem gente que só nega. Você não escreve lá, foi Deus que me deu. Esse foi Deus que me deu. Eu olho e falo aí, ó. A gente às vezes gosta de ter os nossos planos, para a gente poder dizer para Deus o quanto a gente é bom, melhor que os nossos irmãos. Olha aí, Deus. Se inspire em mim, Deus. Olha o que Provérbios diz, é ao contrário. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão o quê? Bem-sucedidos, vitoriosos. É isso que a gente precisa, irmãos. Aprender a consagrar a Deus a nossa casa, a nossa família, aquilo que a gente ganha. O que diz John Bunyan? Havia um homem que era chamado de louco.
Quanto mais ele doava, com mais ele ficava. Sabe o que é isso? É entender que Deus está no negócio. Amém? Graças a Deus por isso. Essa foi a primeira parte, falei de 3. Quais foram? Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, vamos ensaiar para domingo que vem chegar todo mundo aqui bonito, limpo e cheiroso. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós recebemos de Deus cuidado, livramento e vitória. Primeira parte, segunda parte, semana que vem. Curva a sua cabeça, vamos orar.